live. Eu quero começar essa live um pouco diferente hoje. Todo mundo está aqui. Até minha mãe que está ali na janela. Bom dia, mãezinha. Sua bênção. Depois de quase 3 semanas sem tocar, eu peguei o teclado emprestado da igreja, trouxe para casa e está sendo muito legal. Estava com muita saudade. E eu quero aproveitar esse recurso e falar com vocês que estão aqui. Quero dizer para vocês que Deus está nos dando uma grande oportunidade no dia de hoje. Cada manhã é uma oportunidade que o Senhor nos dá. Hoje é um dia muito especial. Eu não acredito que Deus te trouxe até aqui para você não ter propósito na sua vida. Quantas situações a gente foi livrado? Existe 1 trilhão de situações que poderia ter ceifado a nossa vida até aqui. Mas Deus nos preservou. E nessa manhã especialmente, a gente está tendo mais uma oportunidade de ver as coisas por um ponto de vista diferente, de fazer as coisas de modo diferente. Eu quero começar cantando essa música, a gente canta lá na igreja. Essa música diz que o autor escreve: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. O que é a glória? Glória é a presença de Deus. Existe uma frase que é atribuída a Albert Einstein, e ele diz o seguinte, que só há 2 maneiras de se viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. E a segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. Eu quero te dizer que à luz da palavra de Deus, tudo é um milagre. Você poderia ter morrido no seu nascimento, você poderia ter já morrido em várias ocasiões, mas Deus te preservou até aqui. Deus está preservando a humanidade. Apesar de todas as dificuldades, apesar de o que nós estamos vivendo, Deus está hoje preservando a sua vida e te dando uma oportunidade de conhecê-lo melhor. E eu quero te dar bom dia e quero te convidar a esse estudo. Mas antes de nós estudarmos, quero cantar essa música com você. Eu vejo a glória do Senhor. Eu vejo a glória do céus abertos, hoje eu contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém. Bom dia, meus queridos. Como tem sido aí essa semana? Essa é a nossa 3ª live aqui, né? 3ª live da nossa escola dominical, da nossa EBD. A gente tem falado que é a classe dos adolescentes. Eu sou professor de adolescentes lá na igreja. Mas essa classe aqui ela é um pouco mais ampla, né? E a faixa etária se expandiu bastante.
E eu fico muito feliz e agradecido por todos que estão aqui me ouvindo. Depois esse vídeo vai ficar disponibilizado aqui. Disponibilizado? Essa palavra é correta? Não sei. Mas vai ficar disponível, né? Vai ficar disponível aqui no Facebook e no YouTube. Então, esse bom dia que eu dou para vocês é um bom dia, pode ser uma boa tarde, uma boa noite também, depende do seu horário. Gente, a nossa aula de hoje, o tema diz, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Tá? Eu quero tentar agilizar um pouco essa parte da aula expositiva, para depois, ao término, a gente poder participar e eu poder ler aqui as manifestações de vocês. Né? Por enquanto tem aqui a Karen Cristina, minha querida amiga e irmã lá de... Da onde você é, Karen Cristina? Você era de Tatuí, né? Agora eu não sei mais onde você mora. Você está em Tatuí ainda? Rafinha é a minha aluna mais pontual, né? É a primeira que entra aqui na live. E a tia Andira? Tia Andira é uma bênção, né? Minha querida tia amada. Tá bem? Então, um beijo para vocês. Vamos começar então a nossa aula, sem mais delongas, aproveitando o nosso tempo curto aqui, para que não fique uma coisa muito extensa, né? Gente, ainda dá tempo. Eu vou começar essa live fazendo uma pergunta que vocês vão responder, eu não vou ouvir a resposta de vocês aí. Se vocês quiserem escrever aqui, podem escrever, depois a gente lê. Mas, vocês já tiveram a oportunidade, alguma vez na vida, de deixar alguma coisa para a última hora? Vocês já passaram por isso? Aquilo que a gente conhece por procrastinar, né? Você já procrastinou em alguma área da sua vida, em algum momento que te trouxe um grande prejuízo? Há quem diga que essa é uma característica do brasileiro, né? O brasileiro costuma deixar tudo para a última hora. Por exemplo, agora nós estamos no mês de março, é o momento de fazermos a nossa, como se fala, declaração de imposto de renda, né? Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estava vendo as minhas outras lives, eu falei uns 500 nés. Eu sempre critiquei quem fala né quando está falando né, mas aí eu falei um monte de né. Então, por favor, perdoem os meus nés. Se eu pudesse editá-los, eu tiraria todos. Eu não falei né, falei Imposto de renda, só para deixar para a última hora. E tem muita coisa que a gente deixa para a última hora. Eu sou, infelizmente, dos meus defeitos grandes é deixar as coisas para a última hora. A gente sempre usa o argumento de que é porque a nossa rotina é intensa, tem um monte de coisa para fazer, mas a verdade é que isso pode significar uma má administração do tempo. Contudo, a nossa aula de hoje fala sobre ainda dá tempo. Né? Eu queria ler com vocês o texto de Lucas, capítulo 23. Nós falamos há 2 aulas atrás sobre a última ceia, né? Falamos sobre os discípulos reunidos com Jesus, quando Jesus diz que vai morrer, que vai ressuscitar, e que um dos seus amigos seria o traidor. Né? Essa foi a nossa primeira live aqui. A segunda live de domingo, nós falamos sobre empatia. Falamos sobre as mulheres que estavam com Jesus no caminho da cruz, né, na Via Crucis. O quanto elas demonstraram empatia por Jesus naquele momento de sofrimento. E hoje nós vamos falar sobre a crucificação propriamente dita. Alguns detalhes da crucificação relatadas pelo escritor Lucas, né, no seu evangelho aqui no capítulo 23, versos de 39 a 49. Vamos lá. O texto diz o seguinte: um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: você não é o Messias? Você não é o Filho de Deus, o esperado, o Salvador? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro que estava sendo crucificado, né, o outro bandido, disse: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu, ou seja, da cruz. A nossa condenação, contudo, é justa. E por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que fizemos. Mas ele, Jesus, não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre de mim
quando o Senhor vier como rei. Então Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Mais ou menos ao meio-dia o sol parou de brilhar e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Quando o oficial do exército romano viu o que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo: de fato, este homem era inocente. Todos os que estavam reunidos ali para assistir aquele espetáculo viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito em sinal de tristeza. Todos os amigos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe, olhando tudo aquilo. Tá certo? Gente, esse é o momento final da vida de Jesus aqui na terra enquanto homem, né? A última palavra de Jesus foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus então estava ali entregando o seu espírito, morrendo em favor da humanidade, por amor da humanidade, renunciando à sua própria vida, né? Jesus já tinha renunciado toda a sua glória, decidindo se encarnar como homem, e não nascendo num lugar chique, num lugar pomposo, mas numa estrebaria, como vocês bem sabem, como a cultura natalina de quase todos os lugares do mundo nos relembram na época do Natal, aquela cena que nós chamamos de natividade. Então, Jesus nasceu e morreu por amor da humanidade. Mas eu queria chamar a atenção nossa aqui para aquelas pessoas que estavam exatamente ao lado de Jesus, né? Um à sua direita, outro à sua esquerda, que são aqueles bandidos que também estavam sendo crucificados, aqueles criminosos que estavam sendo crucificados. Então o texto nos diz o seguinte: um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus. Então é possível que esse criminoso que estava insultando Jesus, é possível que ele tenha sido uma das últimas causas de sofrimento de Jesus ali, né? Além de tudo que Jesus já tinha passado, só lembrando que Jesus não foi apenas crucificado. Se fosse só crucificado, já seria suficientemente sofrível para Jesus. Mas além disso, ele foi insultado, foi chicoteado e passou por várias situações até chegar o momento da sua crucificação. E ali do seu lado ainda tinha um criminoso dizendo essas palavras. O texto aqui diz que ele o insultava, né? Ele dizia o seguinte: você não é o Messias? Né? Então salve a você mesmo e a nós também. Vocês já ouviram algum insulto na vida de vocês? Vocês já foram insultados? Insultados pela fé que vocês professam? Insultado pela opção de vocês? Seja ela qual for? Jesus estava sendo insultado nesse momento por dizer que ele era o Filho de Deus. O bandido estava dizendo para Jesus o seguinte: você não é bom? Gente, espera um pouquinho só, tá pitando aqui o meu... Ai, meu Deus, abençoe que dê certo. Bem, eu dizia. Então, o que aquele bandido estava dizendo para Jesus? Ele estava dizendo: você não é bom? Você não falou que você é o Filho de Deus? Você não falou que perdoa o pecado das pessoas? Então salva você e salva nós também. Aquilo ali era um tipo de gozação, né? E Jesus já tinha sido, como se fala, ofendido de muitas maneiras. Inclusive, os relatos bíblicos nos dizem que em cima da cabeça de Jesus, né, na cruz, estava ali a inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Aquilo ali também era um insulto, era uma forma de dizer: aí, judeus, olha aí o rei de vocês, né? Ou então, olha aí, você não disse que você é o rei dos judeus? Que rei é esse, né, que tem uma coroa de espinho e está crucificado? A nossa transmissão foi interrompida aqui por conta de problemas técnicos, né? Isso nunca aconteceu, de ficar desligado no break até acabar a vida útil dele e o computador não voltar ao normal. Às vezes dá uma instabilidade na rede, mas ela volta, e hoje não voltou. Ó, a nossa transmissão voltou e eu tenho aqui meu companheirão, Filipinho. Filipinho, fala oi para todo mundo. Oi!
Tá bem? Então é isso aí, gente. Vamos voltar aqui. Depois, quando o vídeo for editado no YouTube, o nosso editor-chefe lá, o Abraão Guedes da Silva, ele vai fazer essas correções aí. Isso são coisas que a gente está sujeito, né? Infelizmente. Espero que vocês voltem aqui nos comentários, né? Então é isso. Estou ao vivo novamente. Voltando aqui. Então eu dizia, né, que Jesus foi crucificado e um dos bandidos, um dos criminosos ao seu lado dizia: você não é bom, você não é Deus, você não é rei, você está acima de todas as coisas, então salva você mesmo e a nós também. Né? E daí o outro criminoso do outro lado repreendeu, né, esse criminoso que ofendeu Jesus, dizendo o seguinte: você não teme a Deus? Veja, gente, essa pergunta que esse criminoso faz, ele faz a humanidade. Vocês não temem a Deus? Diante de todas as coisas que Jesus fez, diante de todos os prodígios, sinais e maravilhas, vocês não temem a Deus? Vocês ainda preferem confiar na sua própria força? Vocês ainda não acreditam na existência de Deus e na sua glória e no seu poder? Né? Pedrão, Rafinha, beleza? Que bom que vocês voltaram. Né? A gente teve problemas técnicos, mas estamos de volta. Vocês não temem a Deus? Então o criminoso diz: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. Que condenação era essa? A morte de cruz. Gente, a morte de cruz, eu já falei sobre isso há 2 aulas atrás, que era a morte pior que existia. Né? É para o criminoso que cometiam os piores crimes. Talvez esses homens que estavam crucificados ao lado de Jesus fossem, por exemplo, homicidas, né? Ou tivessem cometido algum crime considerado hediondo, né? Para a época. Então, o criminoso, ele faz questão de dizer, né, a nossa condenação é justa. Então, a condenação que os criminosos estavam recebendo ali ao lado de Jesus era justa. Eles estavam pagando o preço por aquilo que eles tinham cometido. E eles dizem ainda, né, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que fizemos. Isso é uma coisa muito importante. Aquele homem, ele estava dando um sinal claro daquilo que nós chamamos de arrependimento. O arrependimento, gente, ele é precedido pelo reconhecimento da nossa falha. O arrependimento vem quando nós olhamos para dentro de nós e entendemos que nós somos nada, que nós somos imperfeitos, que nós somos falhos, que nós somos carentes de muitos reparos, né? Nós temos a nossa própria natureza carnal, ela já é, segundo a nossa fé, a nossa doutrina bíblica, nós já nascemos no pecado. Então a nossa natureza humana, ela é pecaminosa. Tudo que nós estamos vivendo hoje, inclusive essa pandemia que acomete a humanidade toda, ela já tinha sido predita, né, ou prevista por Jesus, mas nós sabemos, isso qualquer pessoa sabe, tudo isso que nós estamos vivendo hoje, ou seja, cataclismas, epidemias, tudo isso tem o dedo do homem, tem o dedo da corrupção humana. Né? A corrupção humana que eu digo é a fabilidade do homem, a capacidade do homem de falhar e a incapacidade dele de fazer as coisas boas e perfeitas e duráveis. Nada nesse mundo é durável. Né? Então, veja bem, então Jesus... ele ouviu isso daquele criminoso que estava dando um nítido sinal de arrependimento. Depois de haver dito isso, o criminoso ainda disse: nós merecemos o que nós estamos sofrendo aqui na cruz, mas este não fez nenhum mal, se referindo a Jesus. Ele não fez nenhum mal. E mesmo assim estava recebendo a pior penalidade que existia na época, a crucificação. Então, nesse momento, o criminoso vira-se para Jesus e diz: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Veja bem, nesse momento, além dele se arrepender, ele reconhece Jesus como sendo o rei, como sendo verdadeiramente o rei. Então aqui nós podemos afirmar categoricamente, com toda a convicção, que houve arrependimento e uma mudança de vida. Nós estamos falando de um criminoso. Nós estamos falando de alguém que cometeu um crime hediondo, talvez. Né? Um crime considerado como um dos piores para a sociedade da época. Este homem se arrepende verdadeiramente e diz: Jesus, lembre-se de mim quando vier como rei. Ele reconhece Jesus como rei.
Jesus nessa hora então responde: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Meus amigos, eu queria fazer uma pausa aqui, uma pausa não, mas um parênteses, e falar um pouco sobre isso, né? Jesus como sendo Filho de Deus, o Rei. Há muitas pessoas na época, e ainda hoje, que duvidam ou questionam a questão de Jesus ser o Filho de Deus ou ser o próprio Deus encarnado. Olha, Jesus aqui nesse trecho, ele afirma que ainda hoje, né, naquele dia, naquele momento, aquele criminoso estaria com ele no paraíso. Para Jesus afirmar isso, como Jesus já tinha afirmado muitas outras coisas durante o seu ministério, por exemplo, Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Jesus, por exemplo, no seu sermão profético, ele diz que em meu nome vocês serão perseguidos, vocês sofrerão fome, epidemia, o mundo passará por várias situações e vocês serão perseguidos por meu nome. Gente, para Jesus afirmar essas coisas, existem três possibilidades, né? Eu ouvi isso uma vez de um estudioso da Bíblia e eu achei muito interessante. Para Jesus afirmar que ele é o Filho de Deus, que nós seríamos perseguidos como de fato o cristão hoje no planeta, no globo, existem muitos cristãos sendo perseguidos em várias localidades da Terra. Aqui no Brasil, a perseguição cristã também acontece, talvez não de uma forma tão explícita como em outros países, por exemplo, do Oriente Médio, mas aqui também acontece a perseguição de muitas outras formas. Para Jesus, então, afirmar que nós seríamos perseguidos, que ele era o Filho de Deus, existem três possibilidades. Uma, ele era completamente louco. Porque para alguém dizer, eu sou Deus, quem vê a mim, vê ao Pai, né? Eu sou o único caminho entre os homens e Deus. Então, para ele afirmar isso, ou ele seria louco, né? Ou ele seria um megalomaníaco, né? Uma pessoa que se sente a última bolacha do pacote, né? Em meu nome vocês serão perseguidos, né? Então vocês vão sofrer pelo meu nome. Quem em sã consciência diria uma coisa dessa, né? Ou a terceira opção, ele estava falando a verdade. Então Jesus ou era louco, ou ele era megalomaníaco, né, aquela pessoa que auto se idolatra, ou ele estava falando a verdade. Se nós formos ver tudo que Jesus falou, tudo que ele fez, e as profecias dele se cumprindo até hoje, inclusive nessa pandemia que nós estamos vivendo, né, então, meus queridos, nós que professamos a fé em Jesus Cristo, ficamos com a terceira opção. Ele estava falando a verdade. Ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Por isso ele disse para aquele bandido, ele disse com absoluta convicção, ele disse com absoluta autoridade, porque ele era e é o Filho de Deus. Ele disse, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Um detalhe que eu chamo a atenção aqui também é que esse criminoso ele já estava para morrer. Vocês sabem que a morte de cruz ela é uma morte muito sofrível, né? As pessoas que são crucificadas, eu não sou a pessoa mais especialista para falar sobre isso, mas existem uma série de documentários, vocês hoje com a internet podem pesquisar sobre isso, que a morte de crucificação ela é terrível. É uma morte que acontece com requintes de crueldade, onde a pessoa ela vai sendo asfixiada aos poucos, né? Então ela vai morrendo aos poucos e vai experimentando a morte pouco a pouco, até chegar realmente a óbito. Então Jesus estava passando por isso. E os criminosos também estavam sofrendo essa mesma dor de morrer pouco a pouco. Porém, uma coisa que me chama a atenção é que esse criminoso ele se arrepende, ele demonstra um verdadeiro arrependimento quando reconhece o seu erro e reconhece Jesus como rei na última hora. Ele estava ali talvez nos últimos minutos da sua vida. E Jesus, mesmo no último momento, ele faz a seguinte declaração: hoje você estará comigo no paraíso. Isso parece um pouco injusto, se nós formos olhar pelo olhar humano, não parece? Uma pessoa que talvez viveu uma vida de crimes, uma pessoa que passou a vida inteira fazendo um monte de bobagem, prejudicando uma série de pessoas, de repente, chega no último segundo, ela pede perdão e Jesus perdoa e pronto, simples assim. Isso não parece um pouco injusto para você, aos seus olhos? Existe hoje, infelizmente, aquela ideia de que bandido bom é bandido morto, né? Que as pessoas elas devem pagar por seu crime com a morte, com a própria vida, não merece viver.
Eu quero dizer para você, querido e querida que está me assistindo, que está ouvindo aqui essa aula nessa manhã, você também não merece o perdão de Deus, e nem eu. A Bíblia nos diz que ninguém é justo aos olhos de Deus, ninguém. Se formos comparar a nossa justiça com a justiça de Deus, o que a Bíblia fala sobre Deus, né? Tem um texto de Tiago, no capítulo 1, que diz que Deus é luz, né? E nele não há trevas e nem sombra de variação. Então, Deus é perfeito. Perfeito, a justiça dele brilha mais que o sol. O que é a justiça de Deus perto da minha? O que sou eu perto de Deus? Então perceba o seguinte, se não for Deus na minha vida, né, eu não tenho condições nenhuma nem de estar vivendo. Por isso eu digo a vocês o que eu disse no começo dessa live, né, antes de ser interrompida pelo problema técnico que tivemos aqui. Hoje é uma oportunidade maravilhosa que Deus te dá. Se você está vivo hoje, se você tem pulmão para estar respirando, e mesmo se você esteja aí sofrendo alguma dor, se de repente você está assistindo esse vídeo num hospital, né, esse vídeo vai ficar gravado aqui, vai ficar disponível no YouTube. Talvez as pessoas que possam me assistir aqui no futuro, ou mesmo agora, nesse momento ao vivo, possam estar passando por algum problema de saúde. Mas mesmo assim, querido, Deus está te dando uma oportunidade. Deus está te dando hoje uma rica oportunidade, como deu aquele criminoso, de mesmo na cruz, reconhecer seus erros, reconhecer suas falhas, e entender que Jesus é rei. E Jesus disse para ele o seguinte, você estará comigo no paraíso. Esse paraíso, meus queridos, não é um paraíso temporário, é um paraíso eterno. É um paraíso que vai durar a eternidade. Nós, como seres humanos, a gente tem dificuldade, uma dificuldade enorme, e é impossível para nós compreender o que possa significar a eternidade. Se você pegar, né, 100 mil anos, é um tempo considerável, né? Multiplica 100 mil por 1 milhão. Né? Comece a multiplicar isso por outros números que vêm à sua cabeça. Isso é eternidade. O tempo não existe na eternidade. É algo que começa e não tem fim. E essa é a promessa de Deus para as pessoas que o seguem. Essa foi a promessa de Deus para aquele criminoso, aquela pessoa que cometeu crimes bárbaros. Talvez você e eu, a gente não tenha cometido na vida até hoje nenhum crime bárbaro. Nada que fosse considerado pela sociedade como algo hediondo, passivo das piores penalidades. Né? Talvez se a gente tivesse em outros países do mundo, a prisão perpétua ou até enfim, a pena de morte. Né? Esse homem, ele merecia o que estava passando e ele reconheceu isso, mas ele recebeu o perdão de Deus. E ele recebeu o perdão de Deus, a absolvição dos seus pecados, ele recebeu uma nova oportunidade ali, nos últimos momentos da sua vida. Então, queridos, com isso eu quero reforçar que hoje é tempo da gente reconhecer os nossos erros e hoje é a oportunidade que o Senhor está nos dando de reconhecer a sua grandeza. Né? Tudo isso que nós estamos vivendo, essa pandemia, essa loucura que colocou todo mundo de joelho no mundo inteiro, ninguém consegue chegar a uma resposta, ninguém consegue chegar a uma solução, está todo mundo aí no mesmo patamar. Eu tenho, por exemplo, amigos de trabalho, eu tenho um querido amigo, depois eu vou até marcar ele aqui no vídeo, o Zivorad Radjovic, um amigo meu lá da Sérvia, que a gente já trabalhou junto algumas vezes, inclusive há poucas semanas atrás a gente estava trabalhando junto, e ele estava falando para mim que a situação que ele está vivendo lá na Sérvia é exatamente a que eu estou vivendo aqui, na zona leste de São Paulo. Então parece que ele mora aqui na minha rua. O mundo, gente, ficou uma bolinha. Será que diante de tudo isso que nós estamos vivendo, o ser humano ainda não consegue reconhecer a sua pequenez, né, a sua fragilidade? Então, queridos, tudo isso que nós estamos passando, eu creio, já tinha sido, né, profetizado pelo próprio Cristo. Mas isso não é para o nosso mal. Você está tendo agora, e eu também, todos nós nessa mesma condição, estamos tendo a oportunidade de rever uma série de coisas, de rever aquilo que realmente é importante para nós. Eu estou aqui com o meu filhão aqui do meu lado, né, o Filipinho, com 7 anos de idade. É uma alegria, gente, é uma bênção maravilhosa ter meu filho aqui do meu lado. Né? Talvez você que está me assistindo, os idosos principalmente, né, hoje em dia eles estão sendo privados de estar com a sua família. Mas só de você saber que tem alguém que te ama e que está com saudade de você, isso já é uma bênção. Né? Deus não criou o ser humano para viver isoladamente. Né? Nós somos seres gregários. Nós somos criados para viver em comunidades, para viver em sociedade. E hoje esse cisma
essa quebra que a humanidade está sofrendo, nos leva a refletir sobre o valor de estarmos juntos, sobre o valor do bem comum, né? O valor do bem-estar do meu próximo. E o quanto é importante nós reconhecermos a grandeza de Deus em tudo isso. Queridos, ninguém vai conseguir viver nessa terra sem Deus. Sem Deus, a Bíblia fala, sem mim nada podeis fazer. Isso o próprio Deus declara. E esse criminoso na cruz reconheceu essa total dependência de Deus, tá certo? Então Jesus não apenas ouviu as palavras daquele homem arrependido, ele o perdoou e renovou as suas esperanças. Gente, é isso que Jesus faz. Jesus não apenas perdoa os nossos pecados, mas ele nos reintegra à sociedade. Aquele homem, se tivesse vivido depois da crucificação, ele seria agora não mais um criminoso. Ele seria uma pessoa reintegrada à sociedade, ele seria uma nova pessoa com novos parâmetros, com um novo caráter. Porque é isso que Jesus faz na vida do ser humano. Nada, nenhuma corrente filosófica, nenhum livro de autoajuda, nenhuma terapia é capaz de restituir, restaurar o homem plenamente como Jesus faz. Somente Jesus tem o poder de mudar completamente a pessoa, né? Tomando por base, inclusive, o significado da palavra arrependimento, né? Metanoia, mudança de pensamento, de atitude. Aquilo que você fazia, você passa a ter nojo. Aquilo de errado que aqueles maus hábitos que você tinha, você passa a ter repúdio daquilo, porque a partir de agora, então, você é uma nova criatura. E a Bíblia, Jesus fala isso, né? Aliás, não é Jesus que fala isso, se não me engano é Paulo, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Então é isso que Deus para fazer na minha vida e na sua. Eu creio nisso. Eu creio de todo o meu coração que Deus está te dando uma oportunidade para você e para mim de rever as coisas e ter uma nova vida. Né? O hoje, o agora, o presente, né? O tempo presente, o presente do indicativo que a gente aprende na gramática, é de fato um presente de Deus. Porque cada dia, isso lá a Bíblia fala também em Lamentações, capítulo 3, verso 21, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas não têm fim. Então, querido, se você acordou hoje respirando, se você está conseguindo me enxergar aqui nessa live, agradeça a Deus por isso. É uma oportunidade única que Deus está te dando. Né? Depois desse relato, depois desse perdão, depois desse momento em que Cristo perdoa o criminoso ao seu lado, a Bíblia nos fala lá no verso 45, né, de Lucas capítulo 23, que Jesus dá um grito. Jesus dá um grito, né? Se tivesse sendo assim o seu último suspiro, e ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa foi a última palavra de Jesus na cruz. E essa é a última palavra que Deus quer ouvir de você também. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Gente, não existe lugar melhor para nós entregarmos as nossas ansiedades e a nossa vida do que nas mãos de Deus. Existe alguém melhor do que o fabricante de um produto, de um eletrodoméstico, para te dizer como ele deve ser usado? Quando a gente compra um computador ou qualquer coisa do tipo, qualquer objeto desse tipo eletrônico, né, ele vem com um manual de instrução, e às vezes um manual de instrução detalhado, dá até preguiça de ler. Mas aquele manual de instrução ele foi escrito pelas pessoas que têm mais propriedade de falar sobre o produto, sobre os problemas que ele pode causar, que são justamente os fabricantes, né, os engenheiros, as pessoas que idealizaram aquele produto. Gente, eu quero dizer para você, né, com toda a minha fé, é nisso que eu creio, é nisso que está firmada a minha fé, é nessa rocha que está firmada a minha fé. Né? Nós fomos idealizados por Deus. Nós não estamos aqui à toa. Existe um propósito para a minha vida e para a tua. Né? E o propósito que Deus tem para nós não é um propósito de uma morte sem sentido, né? Apenas nascer, viver e morrer. Né? Mas o propósito que Deus tem para nós é de glorificar o nome dele, de darmos frutos. Nós temos lá em João capítulo 15 a parábola da videira, onde Jesus fala que nisso o Pai é glorificado, em que vá e dês muitos frutos. Mas nessa mesma parábola da videira nos diz que o único galho que pode dar fruto é aquele que está ligado à videira. E ele afirma que Jesus é a videira e nós somos os galhos. Todo aquele galho que estiver ligado à videira, esse dá frutos. Então a gente não pode dar frutos verdadeiros, palpáveis, frutos de justiça, frutos que agradam a Deus, se nós não estivermos em profunda conexão com Ele, né, em profunda comunhão com Ele. Tá certo? Para concluir esse relato bíblico,
ainda fala aqui sobre o oficial, né? O oficial do exército, aquele homem que talvez mandasse nos legionários romanos e que acompanhou todo o processo da Via Crucis até Jesus ser crucificado. Né? Quando aquele homem, aquele oficial, ele vê tudo que aconteceu, né? E a Bíblia nos relata aqui que quando Jesus morreu, o céu se escureceu, né? A cortina do templo, existia naquela época o templo, né? No templo, onde os judeus adoravam a Deus, existia ali um lugar, um compartimento que se chamava Santo dos Santos. Era um lugar onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava e orava pelo pecado de toda a nação e aspergia o sangue de um animal imaculado, né, de uma ovelha, na cortina do sangue, na cortina do templo, para que os pecados fossem purificados. Isso é um relato do Antigo Testamento. Mas quando Jesus vem ao mundo, ele é o Cordeiro de Deus. Né? Nas palavras de João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus morre ali na cruz, o que acontece com essa cortina que separava, né, o Santo dos Santos, né, a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, das pessoas? Esse véu foi rasgado. E ele não foi rasgado de baixo para cima, ele foi rasgado de cima para baixo. Ou seja, somente Deus poderia fazer isso. E eu quero dizer para vocês que essa cortina não é que nem a cortina da minha casa, não. Era uma cortina espessa, feita, se eu não me engano, de pelo de carneiro, né? Um material absolutamente incorruptível, né, para a época. E essa cortina foi rasgada como se fosse uma seda, de cima a baixo. Sabe o que isso significa, meus queridos? Significa que hoje não existe mais separação entre os homens e Deus. Né? Essa união entre os homens e Deus se deu através de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo veio ao mundo para restabelecer essa conexão que havia sido prejudicada pelo pecado, pela corrupção humana. Então hoje nós temos a oportunidade de, através de Jesus Cristo, nos achegar a Deus novamente. Esse oficial, quando viu Jesus morrendo, ele fez também uma declaração que demonstra um verdadeiro arrependimento. Ele disse, de fato, este homem era inocente. De fato, este homem era inocente. Jesus não merecia aquela penalidade. Não merecia aquela morte na cruz. Era para eu estar lá naquela cruz. Era para a humanidade estar ali naquela cruz, cada um pagando pelos seus próprios erros. Mas Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e nos deu a oportunidade, né, de nos arrepender, de reconhecê-lo como rei, como fez o criminoso, né, na cruz, e assim nós temos acesso a essa tão grande salvação. Né? Esse termo que a Bíblia usa, né? Tão grande salvação. Por isso, meus queridos, o tema dessa aula é Ainda dá tempo. E esse Ainda dá tempo, ele também é para nós um clamor, né? Soa aos nossos ouvidos como um alerta imediato. Essa pandemia toda e tudo isso que nós estamos vivendo, a gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, do ponto de vista humano, biológico, econômico. Está uma grande nuvem negra pairando sobre o Brasil, sobre a cidade de São Paulo, sobre o mundo inteiro. Né? Então nada é certo, nada é previsível, e isso assusta muito a humanidade, a gente não consegue prever o que vai acontecer. Eu tenho visto em vários noticiários, por exemplo, na questão da economia, onde os economistas falam que não dá para prever o que vai acontecer com a economia no mundo, no Brasil. Gente, eu quero dizer para vocês aqui, quero recitar o Salmo 121. O salmista Davi, no Salmo 121, ele deveria estar passando por algum grande problema. E aí ele fala o seguinte: elevo os meus olhos para os montes. Eu olho e contemplo a multidão dos meus problemas, e a gente sabe que nos relatos bíblicos que Davi não passou por poucas coisas, ele passou por coisas terríveis. Mas ele fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Gente, eu quero dizer para vocês que Deus fez o céu e a terra, fez a mim e fez a você. O Salmo 24 diz que a terra pertence ao Senhor, o mundo e todos os que nele habitam. O relato de Gênesis, quando fala da criação do mundo, eu não sei exatamente as palavras no texto original, né? O texto original do Antigo Testamento é o hebraico, não é isso? Aramaico, hebraico. Mas existe ali um verbo para falar da criação, do verbo criar, quando fala Deus criou o mundo. Esse verbo é, se eu não me engano, barash.
na pronúncia do hebraico, barash. Barash significa criar, mas não é um criar como o homem cria, né? Existe aquela frase, célebre frase, eu não lembro quem foi o pensador que disse, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Quem quiser me ajudar aí, me ajuda. Eu não sou tão versado assim na história e tudo mais, mas existe essa frase, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma, e é verdade. Né? Eu estou falando aqui com vocês num computador que tem aqui uma série de elementos da tabela periódica extraídos da natureza. Então o ser humano ele não tem condições de criar uma coisa do nada. Mas Deus, quando fala que Deus criou o mundo, né? No princípio criou Deus o céu e a terra, o verbo é barash. Você sabe o que significa barash? Significa criar do nada. Trazer à existência aquilo que não existe. Só Deus pode fazer isso. Eu quero dizer para você também, querido, que nessa manhã, né, eu não sei que dia é hoje mesmo, deixa eu ver aqui no meu computador, hoje é dia 5 de abril, né, domingo 5 de abril. Hoje nós somos convidados ou convocados, todos os cristãos do Brasil e do mundo, se não me engano do mundo, pelo menos do Brasil, a estarmos em profunda oração pelo nosso país, pelo nosso planeta. Né? E eu estou desde meia-noite, né, de hoje, em profunda oração de madrugada, agora cedo, né, em oração pelo nosso país, né, e pelo nosso planeta, clamando a Deus que nos livre dos efeitos danosos e catastróficos desse vírus, dessa pandemia que nós estamos vivendo. Porque assim como Deus chamou à existência aquilo que não existe, Ele pode também chamar à inexistência aquilo que existe. Queridos, o que é esse vírus perto do poder de Deus? Né? Eu já ouvi uma série de mensagens aqui do pastor Hernandes Dias Lopes e ele sempre fala do tamanho do universo. Né? Se não me engano, você e eu sabemos que o universo ele é finito, né? Ele não é infinito, porque o universo é matéria. Toda matéria tem limite, toda matéria tem fim. Infinito é apenas Deus. Mas existem especulações sobre o tamanho do universo. Né? E se eu não me engano, uma das especulações é que o universo tem não sei quantos, mais de 900 bilhões de anos-luz de diâmetro. Significa dizer que, ainda que eu percorra o universo à velocidade da luz, eu levaria 900 bilhões de anos, uma coisa assim, para conseguir percorrer o universo. Então, quer dizer, a minha vida não seria suficiente, né, para conhecer o tamanho do universo. Mas a Bíblia nos diz que Deus tem o universo na palma das suas mãos. Você acredita nisso? A Bíblia nos diz isso, queridos, e eu acredito nessa Bíblia, nessa palavra de Deus. Essa Bíblia que foi escrita ao longo de 1200 anos, passou por vários autores, por várias culturas, por várias localidades, mas ela não tem contradição. Tudo que foi falado nela está se cumprindo até hoje, especialmente hoje. Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo de nós reconhecermos a nossa fragilidade. Ainda dá tempo de nós reconhecermos quão grande é o nosso Deus, o quão poderoso Ele é. Né? E Deus está nos dando realmente essa oportunidade. Eu quero ler aqui para vocês, já ao término dessa aula, para eu poder ler um pouquinho o comentário de vocês aí, né? Algumas coisas para a gente pensar. Né? Então, primeiro, sempre é tempo de olharmos para nossas atitudes e de nos arrepender, mudando inclusive nossos hábitos. Então é como eu disse, sempre é tempo. Hoje é o tempo que o Senhor está te dando. Né? Existe um salmo também que diz assim, né? Este é o dia que o Senhor nos deu. Nos alegremos nele, né? Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Então, se você está aqui me ouvindo, eu estou tendo um grande prazer de estar falando aqui com você. Eu estou vendo aqui pessoas muito queridas entrando e curtindo aqui o vídeo. Eu estou muito feliz. Se tivesse uma pessoa aqui me ouvindo, né, como acontece lá na nossa igreja física, né, geralmente é a Rafinha, a Raquelzinha e o Junão, eu já estaria muito feliz. Eu amo esses meninos, né? Mas sabendo que vocês estão aqui me ouvindo, isso me dá uma alegria, um prazer, uma satisfação enorme. Né? Então eu quero dizer para você, querido, que está me ouvindo, você está recebendo um grande presente de Deus agora, nesse segundo. Né? Você está tendo uma oportunidade de fazer as coisas diferentes de ontem. E mais do que isso, e o mais importante, você está tendo a oportunidade de reconhecer a grandeza de Deus, né? E reconhecer a Jesus Cristo como o Rei da sua vida, como o elo, né, entre você e a sua vida, talvez cheia de dificuldades e problemas e defeitos que você possa ter, como eu tenho, né? E essa ligação com Deus, essa oportunidade que Deus nos deu através da sua morte de cruz. Depois, outra coisa que eu quero dizer para vocês. Pergunte para você mesmo.
Existe algo em seu caráter que precisa ser mudado? Né? Existe algo em seu caráter, ou seja, nas suas atitudes, nos seus valores, que precisam ser mudados? Você tem pisado na bola e precisa se arrepender de verdade? Então esse é um momento para você refletir também. Esse tempo que você está vivendo é um tempo para pensar nessas coisas. O que você está fazendo de errado? Né? Como você tratou o seu vizinho? Como você tratou sua mãe? Como você tem tratado sua esposa, seu esposo, seus filhos? Como você tem tratado seus clientes, seus funcionários, as pessoas que te servem, né? O entregador de pizza? Como você tratava o entregador de remédios, por exemplo, antes da pandemia e agora? Né? Você já parou para pensar nas pessoas que te servem, que nos servem, os garis, as pessoas que estão sempre trabalhando, servindo a sociedade de várias maneiras? Como a gente tem tratado, como a gente tem se comportado. E mais, pior ainda, como você tem se comportado quando ninguém está te vendo. Né? A Bíblia usa o termo integridade. Integridade é aquela característica que você tem, você é íntegro, quando você tem um comportamento irrepreensível, um comportamento justo, mesmo quando as pessoas não estão te vendo. Quando você está lá sozinho no seu quarto. Né? Então isso é integridade. Então Deus está nos dando também a oportunidade de sermos íntegros, né, de buscarmos essa resposta nele. E eu quero dizer para vocês que essa resposta não está dentro de nós. Né, eu estou afirmando isso categoricamente à luz da Bíblia. Né, existem muitas correntes filosóficas e outras que dizem que a solução para os nossos problemas está dentro de nós. Eu quero dizer para você que não está dentro de nós. A solução para os nossos problemas está naquele que nos fez. Aquele que nos fez, ele é anterior a nós. Nós não escolhemos a família que nós nascemos, nós não escolhemos a cultura que nós somos criados, né? Mas a nossa criação, né, a nossa existência, ela é anterior a nós. Nós já nascemos completamente inseridos num contexto, né? E o Senhor quer trabalhar as nossas vidas do jeito que nós somos. Né? Eu tenho uma pele meio morena, porque meu pai era bem escurão, né? Minha mãe é branca, meu pai era baiano, minha mãe é mineira, e eu nasci essa mistureba toda. Né? E Deus quer trabalhar na minha vida desse jeito. Né? Deus me ama como eu sou, e Deus te ama como você é. Né? Aonde você mora, e do jeito que você é, do jeito que você nasceu, do jeitinho que você é, com a sua personalidade, Deus quer trabalhar na sua vida como você é. Então é tempo de você pensar sobre isso. E por fim, eu tenho aqui 4 desafios para nós, antes de nós lermos aqui o que eu estou curioso para ler aqui os meus queridos que têm participado aqui da nossa live. Né? Então, primeiro, se você estiver passando por algum momento difícil, envolvido por algumas coisas que não são legais, por algumas coisas que têm te incomodado, que têm te trazido angústia, e isso são coisas que você tem, são coisas decorrentes do seu próprio comportamento, lembre-se que Jesus está em todo o tempo disposto a te perdoar. Gente, Jesus está o tempo todo de braços abertos para nos receber. Né? Jesus estava de braços abertos e não apenas literalmente, né? Mas com seu coração aberto para receber aquele criminoso na cruz que se arrependeu dos seus pecados piores, né? Dos seus pecados mais terríveis que ele pudesse ter cometido. O Senhor o abraçou, o acolheu, né? E o recebeu no seu reino, nas palavras do próprio Mestre Jesus. Então Jesus ele está sempre disposto a te perdoar. Não importa o tamanho do seu erro, do seu pecado. Segundo, não deixe para se arrepender e mudar de atitude no último momento. Né? Aquele criminoso ele teve a oportunidade de se arrepender no seu último momento. Mas a gente não sabe qual vai ser o nosso último momento. Eu não sei se meu último momento está sendo agora aqui com vocês ou se vai ser daqui a 10 anos ou 20 anos. Então o importante é nós aproveitarmos o agora, o já. Né? Lembre-se que hoje você tem a oportunidade de agir de forma diferente. Terceiro, procure a presença de Jesus através de oração e súplica. Gente, como que eu consigo, qual que é o meu contato com Jesus? Como que eu consigo falar com Deus? A oração e a súplica é uma das formas mais eficientes de nós falarmos com Deus. O que é oração? Oração não é a mesma coisa que recitar uma poesia, né? Não é falar Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, como se fosse um texto decorado. Mas oração nada mais é do que uma conversa. Oração nada mais é do que uma conversa autêntica. É você ser quem você é, né? Com o seu jeitão de falar, com seus erros de português, com as suas gírias, né? Com a sua forma de dizer, com a sua forma de se manifestar. É você ser sincero e abrir seu coração para Deus como você é.
Não que Deus não conheça os seus problemas e os seus sofrimentos. Ele sabe, ele te conhece muito melhor do que você. Mas Deus tem prazer e ele quer ouvir a sua voz. Até porque, vocês sabem, né? O psicólogo, né, eu sempre cito esse exemplo lá na igreja. O psicólogo vai no seu consultório com divã, não é isso? Então a pessoa que vai passar por um psicólogo, ele deita lá naquele divã e ele abre o seu coração e coloca tudo para fora. E no abrir o seu coração e no começar a colocar tudo para fora, aquilo já traz um alívio para ele. Você já se sentiu aliviado por colocar para fora aquilo que estivesse prejudicando vocês, trazendo angústia, trazendo sofrimento? Pois bem, Deus, Jesus, está sempre aberto e disposto para ouvir as suas confissões e a sua súplica, né? Então, ele está sempre disposto a isto, né? Ele está ouvindo e ele te ajudará. Ele não apenas ouve, né, os seus problemas, mas ele te ajuda nos seus problemas, né? Eu já passei por isso quantas vezes, quantas milhares de vezes, de clamar pela ajuda de Deus por um problema que só pela mão de Deus eu conseguiria sair. E Deus me atendeu e superou as minhas expectativas. Ele fez mais do que aquilo que eu estava pedindo, né? E nisso cumpre-se aquilo que o apóstolo Paulo fala, se não me engano, em Coríntios, né? Quando ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao conhecimento de homem algum aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Olha que texto maravilhoso. Aqueles que esperam em Deus, eles vão receber além da sua expectativa, né? Além daquilo que eles esperam. Por fim, gente, acredite, Ele pode todas as coisas. Deus pode fazer todas as coisas. O que é impossível para você é possível para Ele. Sempre. Em todo o tempo. Até mesmo no finalzinho, né? Até mesmo lá nos 45 do segundo tempo, no finalzinho da prorrogação, né? Nos pênaltis. Até ali, o Senhor pode fazer todas as coisas. E aquilo que é impossível para você, para Deus, é possível. Algumas pessoas podem estar dizendo assim, nossa, é impossível Deus restaurar a nação brasileira. É impossível a gente voltar ao normal. É impossível, sei lá, enfim, qualquer coisa que você possa estar passando por aí. Eu quero te dizer que para Deus, tudo é possível. Basta que você creia, basta que você abra o seu coração para Deus completamente, né, que você se entregue de corpo e alma integralmente, né, e Deus certamente fará maravilha na sua vida. Tudo bem, queridos? Então, a nossa aula hoje ela teve 2 momentos, né? Eu comecei ela e acabou o meu no-break aqui, deu um problema, isso é uma coisa que a gente está sujeito, né? Infelizmente, agora nós estamos totalmente sujeitos aqui em questão de comunicação à tecnologia, e às vezes a tecnologia dá dessas. Mas não tem. Depois o nosso querido Abraão, lá da nossa igreja, para quem eu mando um grande beijo, um grande abraço, que além de ser um grande sonoplasta, um grande editor de vídeo, é meu cunhado também. Então, abraço para Abraão. O Abraão vai dar um jeito aí, vai ficar um vídeo muito bom depois lá. É muito bom, talvez seja muita coisa da minha parte, né? Seja muito engrandecimento da minha parte. Mas vai ficar, da parte do Abraão, tenho certeza que vai ficar um vídeo inteirinho, bem legal, tá bem? Eu vou reservar agora alguns minutos aqui para ler o que vocês estão me dizendo aqui. Pedro Berbel, meu querido primo lá de Pouso Alegre, Minas Gerais, meus saudosos familiares, eu mando um beijo, um abraço para todos vocês. A certeza que esse criminoso teve vinda diretamente de Jesus, pensa que bênção é isso. Quem não gostaria de ter Jesus falando que estaria com ele para ele? Exatamente, Pedro. Você ouviu isso do próprio mestre, né? Foi um privilégio sem igual, né? Injusto é termos a oportunidade de estar no paraíso. Injusto é termos a oportunidade de estar no paraíso. Todos somos criminosos aos olhos de Deus. Exatamente. Rafinha, se confessarmos os nossos pecados, muito bem, Rafinha, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, nas cartas gerais lá de João, né, Rafinha? Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, né? E nos purificar de toda injustiça. Muito bem, Rafinha. Obrigado pela sua participação. Somente por Cristo temos esta religação com o Pai. Isso é fantástico. É abençoador demais, né, Pedro? Exatamente. Essa aproximação com Deus, gente, isso é a coisa mais importante da nossa vida. Glória a Deus por isso. Dona Sueli, minha querida irmã Sueli, minha irmã de oração, minha irmã que é tão presente na nossa vida, né? Deus abençoe em Cristo, irmão. Bom dia, com muito amor. Minha querida prima Andréia, lá de... Não é, Andréia? Suzana, que você mora, né?
Mogi das Cruzes. Beijão, minha prima querida, Kid, Helena, Ana Carolina, né, meus queridos primos de lá, um beijão. O gordo aqui, o Paulo, né, novamente, não poupou nem o seu filho por nós, né, gordo? Um amor tão grande que não poupou o seu único filho, né? Graças a Jesus somos dedicados ao Pai, nada se cria, tudo se copia. Isso aí é uma frase do Chacrinha, né, gordo? É uma frase do Chacrinha, né? Na natureza nada se cria, tudo se copia. E pense de cidade líder, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso aí, obrigado, gente, tudo dá graças. Minha querida prima Andréia, as provações servem para nos fortalecer, exatamente, prima. Paulo Souza, um artista, né? Um artista querido também, cara ilustrador, fera, né? Meu amigo, se tornou meu amigo aqui no Facebook. Um abração, Paulo. Amém, meu amigo. Rafinha, Andréia Costa, esperar e descansar em Deus, aleluia. Isso aí, prima. Descansar em Deus. Assim como Jesus estava dormindo no barco, a gente também tem que dormir no barco lá no meio dessa tempestade e acreditar simplesmente que Jesus está cuidando de nós, né? E por fim, a minha Deunira Pereira, essa aí é das antigas, hein? Irmã Deunira, Deus te abençoe, meu irmão, ore por mim, vamos orar sim, minha irmã, estamos orando por todos, vamos incluir você. Paulo Berbel, a mãe salvou agora, tá falando da tia Ju aqui, né, mãe? A senhora me deu uma dica aí de onde mora a prima Deia. É isso aí, meu povo, obrigado por tudo, Deus abençoe a todos vocês. Se vocês me permitem, eu queria terminar essa live. Cadê minha Bíblia aqui que tem o urinário? Cadê? Sumiu? Sei lá onde tá uma bagunça esse escritório aqui. Gente do céu, eu preciso dar uma limpada aqui. Você quer cantar? Aqui. Eita lasqueira. Vocês podem imaginar a bagunça que tá aqui no meu escritório, né? Mas é uma bagunça santa. Eu quero cantar aqui com vocês. Uma bagunça infinita não, fica quietinho. Quero cantar. Tudo entregarei. Tudo entregarei é o hino de número. Peraí, aguenta aí, gente. Isso aqui é live, não é editado. Então eu vou ver aqui. Tudo a ti, Jesus, entrego. Acho que é muito oportuno, né? Para nós cantarmos aqui. Tudo a ti, Jesus, entrego. É o hino de número 240, de quem é da minha denominação, né? Igreja Presbiteriana Independente. 240. Deixa eu pôr aqui. Aí a gente canta. Cadê o meu negócio aqui? Já foi pro Beleléu, né? Deixa eu usar aqui a outra estante. 240. Tudo entregarei. Do cantar em todos os formas. Vamos cantar, gente? Quem souber, canta comigo. Depois eu ponho a letra aí e vocês cantam, tá? Eu desliguei a tomada. Peraí. Vocês estão vendo que aqui o negócio é bem tecnológico, né? Vamos lá. Vamos ligar aqui o teclado, se não ligar não rola, né? Peraí, deixa eu desligar. Aí a gente já canta. Um minutinho. Vamos lá. Amém, gente? Deus abençoe a todos. Obrigado por tudo. Deus abençoe a todos vocês. Bom domingo de Ramos. Bom domingo de Ramos, minha mãe está lembrando aqui, né? E eu não vejo a hora de a gente sair dessa quarentena para eu poder dar um abraço e um beijo dos meus amigos, dos meus queridos,
naqueles que eu fiz amizade aqui nesse período pelo Facebook, tá? Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês aproveitem essa oportunidade em nome de Jesus. Beijo para todo mundo!